Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula da IFA. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. E não estou aqui sozinha, estou juntamente com o professor Luiz Cláudio, que está aqui comigo. Olá, professor, tudo bem? Olá, professora Andresa, sejam bem-vindos então à nossa aula. E eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de Filosofia aqui do Centro de Mídia e de Educação do Amazonas. E nesse momento, então, vamos acompanhar aí o nosso objeto do conhecimento. O nosso objeto de conhecimento da nossa aula de número 3, nós temos aí impactos socioambientais do mundo do trabalho. E o detalhamento nós temos o papel do Estado na defesa da Amazônia. Então esse é o nosso objeto e o detalhamento da nossa aula de número 3. E vamos aí a mais uma aula. Muito bem, gente. Então vamos iniciar a nossa aula, né? Nós já trouxemos aqui essas imagens para vocês observarem. Nós temos de um lado, né, o verde, a floresta em pé, e do outro lado, né, algo que se tornou aí para a gente bastante comum, né? Essas queimadas, o desmatamento, causando diversos problemas ambientais, né? Para a nossa saúde, para a população de uma forma geral, para todos os ecossistemas, né, de uma forma geral. E aí nós vamos, ao longo da nossa aula, né, professor, falando um pouco sobre isso, a questão do trabalho, esses impactos socioambientais que vêm acontecendo. Então aí nós temos os impactos socioambientais do trabalho na Amazônia e o papel do Estado. E aí nós temos, né, a Amazônia, se a gente for falar sobre essa questão dos biomas, né, quando nós falamos dos biomas que compõem aí não só um ecossistema, né, mas diversos ecossistemas dentro dele, onde nós precisamos ter, gente, um equilíbrio. E quando a gente fala do equilíbrio, né, a gente não está falando apenas ali da natureza, das questões ambientais, mas também ali de tudo que cerca, né? Nós temos o equilíbrio climático global e território, né, de rica diversidade cultural, principalmente quando nós falamos desse bioma, que é um bioma riquíssimo na sua fauna, na sua flora. E aí nós temos um palco com uma profunda contradição, né? Como a gente pontuou aí para vocês. Porque de um lado, como a gente mostrou lá na imagem inicial, nós temos o avanço das atividades econômicas, né? Retratado ali pelas queimadas, pelo desmatamento. E isso muitas das vezes ocorre de forma ilegal, né? De forma ilegal, predatória, em nome ali do progresso, né? Do crescimento, do lucro, e isso acaba impactando diretamente nesse ecossistema, nessa degradação ambiental e também na violação dos direitos humanos. E aí nós trouxemos para vocês uma reportagem para a gente retratar um pouco do que vem acontecendo. Então vamos aí à nossa reportagem do CMEA News, né? Trabalho análogo no Pará. E aí nós temos uma empresa de extração mineral que explora trabalhadores e ameaça comunidades indígenas, né? E aí nós temos os impactos socioambientais do trabalho na Amazônia e o papel do Estado, né? O que o Estado está fazendo para tentar minimizar esses impactos socioambientais, né? E aí nós temos a notícia que trouxemos para vocês. Esse problema afeta a biodiversidade, né? Como nós falamos ali da questão desse equilíbrio desse ecossistema, o equilíbrio desse bioma, né? Nós temos ali as questões climáticas, a água, o solo, além de perpetuarem graves violências de direitos humanos, né? E aí nós temos, como a reportagem traz ali para a gente no título, né, o trabalho análogo à escravidão. Aí nós temos explorando principalmente os trabalhadores rurais e ameaçando também as comunidades indígenas. Pois é, e são notícias como essas, né, que nós ouvimos, né, e vemos aí diariamente, né, nos noticiários, né, das comunidades, das nossas regiões. Isso acontece, né, em toda a Amazônia. Então é um problema muito sério, né, que tem que ser olhado com bastante carinho, com bastante também seriedade e bastante preocupação, porque o trabalho análogo à escravidão, né, é uma forma, né, de exploração que a gente pensa que já está extinto, né, que já acabou, mas ainda continua acontecendo em algumas áreas, né? E aí nós temos essa imagem, né, desse impacto, né, justamente para a gente perceber que tudo isso vai gerando consequências, né, drásticas para as populações, principalmente as populações que vivem nessa região.
como é o caso das populações indígenas, né, os ribeirinhos, né, os quilombolas e vários outros povos, né, que vivem e sobrevivem, né, na floresta, dentro da Amazônia. Então, esses impactos socioambientais, eles são socioambientais porque, além de prejudicar o ambiente, né, os biomas, ele também prejudica, consequentemente, também o próprio ser humano que vive nessas regiões, né? Exatamente, professor. A gente colocou ali no início, né, essa questão desse equilíbrio, né? A gente observa aqui na imagem, mas nós que dependemos, né, dessa vegetação. Se a gente tem aqui o problema das queimadas, do desmatamento ilegal, como a gente pontuou ali no texto, muitas das vezes, né, de forma ilegal, de forma predatória, temos também a saúde, né, humana. E aí nós temos alguns gráficos para mostrar para vocês essa questão. Ao longo dos anos, aí nós temos 2017, 2018, desde 2016, né? Até os dias atuais. Lembrando que esses alertas de desmatamento, eles foram registrados aí todos nos mesmos meses, que foi aí a cada ano, né? No mês de fevereiro. E aí a gente observa, né? Onde ocorreu o maior desmatamento, como a gente pode verificar aí no ano de 2023, né? Aí a gente tem alguns anos em que reduziram, o outro ano ali oscilou, em 2020 a gente tem um aumento, né? Desde 2016 para 2017 diminuiu, e no ano de 2023, né, onde foi coletado aí esses dados nos meses de fevereiro de cada ano, tá bom? E aí a gente tem essa área de desmatamento, né? E aí nós temos as atividades, né? As atividades do setor primário, né? Que são as atividades ali relacionadas à agricultura, pecuária, extrativismo, né? E principalmente essa expansão da atividade da pecuária e também da agricultura, né? Lembrando que nós não estamos falando, gente, que essas atividades elas causam danos, que a gente não tem ali que cultivar, trabalhar com a pecuária, não. Estamos falando dessas atividades que muitas das vezes ocorrem de forma ilegal, tá bom? Porque se você vai plantar, se você vai ali cultivar, você precisa estar com a sua área legalizada, de acordo com as leis ambientais, até mesmo para você não estar cometendo ali um crime ambiental. E aí nós temos a atividade madeireira também, com a atividade da mineração, né? Temos também a questão do garimpo ilegal, né, que traz diversos problemas ambientais que contribuem, né, significativamente ali para esses problemas relacionados às questões ambientais, a esse equilíbrio ambiental que a gente pontuou, né? Que esse problema, essa questão ambiental que a gente colocou aí para vocês, ele não é um problema, muitas das vezes, ali local, né? A gente colocou ali esse equilíbrio, ele se torna um equilíbrio ambiental global, tá bom? E aqui nós podemos pegar o pensamento, né, de um filósofo, né, moderno, do tempo moderno, que é o Francis Bacon, né, que ele já dizia, né, que esse mundo moderno, com a ciência, né, essa busca pelo desenvolvimento, essa busca pela questão que a gente fala da evolução, né, das coisas, da ciência, etc., ele vai dizer que tudo isso aí, na verdade, de uma certa forma ou de outra, vai ter uma ideia de subjugar a natureza. Então, ela vai olhar para a natureza não mais como um espaço, né, de convivência harmoniosa entre os seres, né, vivos, inclusive o ser humano. Mas, ao contrário, vai ter uma visão mais instrumental, né, isso tudo, claro, regado aí do capitalismo, que vai levar, então, à ignorância, né, a ignorar o valor intrínseco dos ecossistemas. Então, vai se dar um valor muito grande ao lucro, né, e nessa busca do lucro, a exploração demasiada. E essa exploração, ela vai causar, então, problemas, e a natureza não vai ser mais olhada, né, com esse olhar, né, da convivência, de uma vida harmoniosa, mas de uma exploração, né, muito forte que vai deteriorar e vai complicar a vida de todas as pessoas que vivem ali, inclusive dos seres vivos, né, dos animais que estão também naquele bioma, né? Exatamente, professor. Como a gente colocou lá no início, né, a questão desse equilíbrio ambiental, esse equilíbrio ecológico, né? Mas, muitas das vezes, isso se dá de forma ilegal e de forma predatória, né? E aí nós temos as alterações climáticas, né? Trouxe aí alguns pontos para vocês. Falamos lá no início dessa questão do desmatamento, dessa questão da queimada, nas escalas, né? Na escala local, na escala regional, mas nós estamos falando de equilíbrio
ecológico, né, equilíbrio ambiental numa escala global. Então, todos esses problemas ali, eles vão se juntando como se fosse uma grande bola de neve, né, causando diversos problemas para o nosso planeta, né. E aí, o que a gente pode observar? As secas, né, se você prestar atenção, se você conversar aí com as pessoas mais velhas da sua família, os seus avós, os seus tios, eles vão provavelmente pontuar isso para vocês, que parece que a cada ano a seca ela é mais severa, o risco dos incêndios florestais, né, esses problemas ambientais, essas questões ambientais de uma forma geral, elas vêm se intensificando nos últimos anos, mas é justamente isso que vem acontecendo mesmo, por conta desse desmatamento desenfreado, né, muitas das vezes de forma ilegal, que vem acontecendo. E aí a gente tem tudo isso sendo prejudicando, né, esses serviços ambientais que a floresta ela nos fornece, né, mas que está entrando em desequilíbrio, justamente por conta dessas alterações climáticas que vem acontecendo. Nós temos aí a questão do aquecimento global, né? Muitas pessoas falam, aumentou apenas 1 grau ali a temperatura da Terra. Mas isso vai gerar um desequilíbrio para os ecossistemas, né? Para as espécies da fauna, da flora, de uma forma geral. Não é apenas 1 grau ali. Imagina ali 1 grau a mais, e lembrando que a gente está falando de uma média global, né? Isso acaba alterando essas temperaturas nas partes mais extremas, nas partes mais ao norte, ao sul, que é mais frio, ou naquelas áreas mais quentes, e isso acaba se intensificando muito mais, justamente por conta dessas alterações climáticas. E isso aí nós podemos sentir na pele, né? Nós podemos perceber hoje nas cidades, né, que há uma mudança, né, climática. A chuva, né, os ventos, agora tem tempestades, né, furacões, então tem fenômenos na natureza acontecendo que não aconteciam com essas proporções que acontecem hoje. Então as pessoas estão sofrendo justamente por conta desse desequilíbrio que está acontecendo na natureza, né? Então essas mudanças climáticas, né, voltando lá ao nosso texto, elas são sintomas dessa ruptura, né, entre o ser humano, né, de um lado, e o mundo natural. Então houve uma ruptura, e essa ruptura levou, né, com toda essa exploração predatória, com todas essas questões ilegais, né, do homem, explorando a natureza, ela vai então destruindo, né? E um filósofo também já contemporâneo, né, o Martin Heidegger, filósofo alemão, ele vai dizer que esse perigo, né, de transformar tudo em estoque, né? Inclusive, né, a ficção científica hoje já mostra um pouco isso, né, nos cinemas, alguns filmes, que o próprio clima, o próprio ar, né, será um dia estocado. Então, será que a gente vai ter que pagar pelo ar que nós respiramos um dia? Quem vai ter direito a respirar, a viver nesse mundo? Então, são problemas, né, filosóficos, reflexões, né, que a geografia, a história, né, a ciência, de modo geral, está apontando para nós, e o ser humano não está conseguindo perceber, né? Exatamente, né? E aí a gente tem todas essas problemáticas, né, esses problemas em escala global que vem acontecendo aí pra gente. E aí nós falamos dos conflitos sociais, né? Aí a gente traz também essa questão desordenada do crescimento, dos conflitos fundiários, né, que a gente também vem prestando atenção. Muitas das vezes essas terras voltadas aí para a agricultura, para a pecuária, acaba atingindo ali as áreas, os territórios, né, onde aquilo ali é um meio de subsistência para aquelas comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, e tem uma ocupação de forma ilegal, né? E isso acaba gerando diversos conflitos. E aí nós temos um outro cientista também estudioso, né, professor, para complementar aí para a gente essa questão desses conflitos sociais, né, essa questão dessa expropriação de comunidades tradicionais. Exatamente. Então isso aí vai ser o Rousseau, né, também um outro pensador, também trabalhava muito com a questão da educação, né? Olhando para a sociedade da sua época, ele já dizia que a partir dessa questão da propriedade privada, quando o homem começou a cercar, né, o seu território e expandir o seu território sem levar em consideração, né, a propriedade do outro, mas cada vez mais acumular, né, essa propriedade privada, isso vai originar
né, vai ser a origem, né, a gênese de todo um problema, né, social, inclusive, né, as desigualdades que nós temos hoje, né? Então, tudo isso aí já foi pensado, refletido. Tem muitas setas apontando, né, para o ser humano mudar o seu pensamento, a sua forma de se relacionar com o ambiente, com o ecossistema, né? E nós estamos aí em constante alerta, né, sobre essa questão aí. E um desses conflitos é a ocupação desordenada na Amazônia, né, professora? Exatamente, professor. E aí, isso não é um problema, se a gente for levar em consideração, né, apenas uma questão territorial, né, mas a gente tem aí um problema ético, né? Ele revela ali para a gente que uma sociedade ela acaba privilegiando o lucro. E aí a gente tem ali os direitos, né, daquelas populações, dessas comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, né, de uma forma geral dos povos originários, né, que são deixados ali de lado, né? E aí essa questão ética, né, onde é que fica, né? Como é que vai ficar ali a situação de cada um desses povos? A gente trouxe aí um vídeo para vocês refletirem, né? A gente vai acompanhar, a gente vai assistir sobre essas temáticas que nós trouxemos aqui para a aula. Entre a floresta e o lucro. A luta dos povos originários. A ocupação desordenada da Amazônia é um fenômeno que vai muito além da disputa por território. Ela escancara conflitos fundiários e sociais que afetam diretamente comunidades indígenas, ribeirinhas e outros povos tradicionais historicamente ligados à floresta. Esses grupos, que há séculos vivem em harmonia com o ecossistema amazônico, são frequentemente expropriados. Perdem não apenas a terra, mas também seus meios de subsistência, suas tradições, seus vínculos espirituais com o território. A expansão predatória, marcada por interesses econômicos e ausência de planejamento, revela uma lógica que privilegia o lucro imediato em detrimento do direito à existência digna. A crítica de Jean-Jacques Rousseau à propriedade privada como origem da desigualdade ressoa com força nesse contexto. A floresta, que deveria ser protegida como patrimônio natural e cultural, é transformada em mercadoria, e os povos que a habitam são tratados como obstáculos ao progresso, quando na verdade são seus guardiões mais antigos. Cada árvore derrubada, cada rio contaminado, cada comunidade silenciada representa uma escolha entre o modelo que destrói e o modelo que preserva, entre a ganância e a dignidade, entre o esquecimento e a memória viva dos povos originários. Reconhecer esse cenário é o primeiro passo para mudar, porque proteger a Amazônia não é apenas salvar a floresta, é garantir que seus povos continuem existindo, resistindo e ensinando. Muito bem, gente. Então aí nós temos, né, a Amazônia não é apenas floresta, né? Ela é o nosso lar e nós precisamos cuidar dela. E aí nós temos também, falando ainda desses problemas ambientais, dessas questões ambientais, né, a contaminação, né? Falamos ali da atividade do garimpo, muitas das vezes também que ocorre de forma ilegal, né? Aí nós temos principalmente o garimpo do ouro, né? Nós temos diversos tipos de garimpo, mas voltando aqui para o garimpo de ouro, né, por conta dessa poluição. E aí a gente tem ali o uso do mercúrio, né, e isso vai poluir os rios, que vai contaminar ali as espécies, né, que ali estão, e aquela comunidade, aquelas populações, elas vão se alimentar também daquele peixe, né, elas vão utilizar ali como alimento, como subsistência, né. E aí a gente tem diversos problemas, né? Problemas voltados para a fauna, para a saúde da população de uma forma geral. E aí a gente tem, né, esse exemplo claro da contaminação dos rios, né, pela questão desses garimpos ilegais, principalmente aí com diversas críticas, né, professor? Exatamente. O Adorno e o Horkheimer, né, são dois pensadores, né, já contemporâneos da Escola de Frankfurt. E eles falavam dessa questão de uma razão instrumental, né, no mundo, né? Então, usar a técnica para explorar. É por isso que ela é uma razão instrumental. Ela é racional, porque a técnica, né, está voltada, mas ela é voltada para a exploração, né? Sem considerar o sofrimento e as consequências que são trazidas, né, por essa exploração.
Então eles vão revelar justamente essa falha na nossa capacidade de cuidar da natureza. Exatamente, e aí nós temos, né, essas falhas, né? A gente tem a questão da crise hídrica, né, que nós já vivenciamos, essa questão também da navegabilidade, né, por conta dessa seca extrema, isso vai impactar diretamente as pessoas de se locomoverem de um lugar para o outro, afetando o transporte, né, dessas pessoas, a questão também da logística dessas mercadorias em chegar nessas comunidades que muitas das vezes são mais distantes, elas utilizam ali da natureza como forma de subsistência, mas também necessitam, né, de outras mercadorias que cheguem até ali. E a seca, ela afeta os rios amazônicos, nos obriga aí a repensar, né, nossa relação com o tempo, né? O que a gente vem fazendo com a natureza, né? Essa questão desse equilíbrio, se a gente tem ali esse equilíbrio entre o homem e a natureza ou não, com o espaço, né? Será se a gente está vivendo ali direto com aqueles fatos ou a gente está apenas ignorando esses sinais que a natureza vem dando para a gente? Os rios que antes eram ali os caminhos de vida, né? Hoje eles acabam se tornando espelhos do que a gente vem fazendo com a natureza, né? Negligenciando, né, a natureza. Então, essa questão ética que a gente já pontuou aqui para vocês, o que a gente vem realizando, o que a gente vem fazendo. E aí nós trouxemos uma toada para a gente refletir também, quando o rio voltar. Então, nós vamos aí ouvir e acompanhar a letra. Pedras o sol castiga, seca o chão no meu lugar. O barco dorme na areia, o tempo custa a passar. Vazante ensina, é prova de fé. O povo reza, o peixe e a mulher. O barco racha, o céu é brasão. E o coração pede inundação. Mas quando o rio voltar, vou cantar, vou dançar, vou sorrir. As águas vão me abraçar e o meu chão vai florir, vai florir. O remo corta o luar e o vento começa a zunir. O Amazonas é de voltar pra quem sabe resistir. O homem espera a enchente chegar pra ver o verde ressuscitar. A canoa velha vai navegar e a vida volta a se alegrar. Lá no barranco tem esperança de quem partiu e quer voltar. Mas quando o rio se levanta, é promessa de recomeçar. Quando eu voltar, vou pintar o céu de anil. Vou erguer minha fé na beira do meu Brasil. O boi vai dançar, o povo vai aplaudir. Porque o rio voltou e eu voltei a sorrir. Oh, rio meu, leva o sonho e traz a vida. Sorte dividida. Quando eu voltar, tudo vai renascer. Quando eu voltar, tudo vai renascer. Tá aí, né? Então essa foi a toada, né? Para a gente finalizar um pouco essa parte dos impactos aí ambientais, para a gente pensar um pouco sobre essas questões. E agora nós vamos entrar agora no outro ponto, né? Nós vimos aí os impactos, analisamos um pouco tudo isso. Vamos falar agora sobre o papel do Estado. Quem deve cuidar de tudo isso, afinal de contas, né? O Estado tem um papel fundamental, né? Sendo aquele que é responsável, né, de cuidar de todo o espaço, né, físico, o espaço social,
né, de uma sociedade. Então, qual é o trabalho, qual é o papel do Estado dentro dessa perspectiva, né, de cuidar da natureza? E aí nós temos, né, esse fortalecimento institucional, né, que é justamente esse papel do Estado, das instituições em fiscalizar, investir nessas estruturas de fiscalização, né, de manter o controle também, justamente para tentar ali combater esses crimes que vêm ocorrendo, né, de forma predatória, os crimes ambientais, esse desmatamento ilegal, né? A gente tem as nossas leis ambientais, né, são muito fortes, firmes, mas nós precisamos investir mais nessa questão dessas estruturas de fiscalização, até mesmo por conta da dimensão territorial aí do nosso estado, não apenas do nosso estado, né, mas da Amazônia de uma forma geral, que vai além dos limites, né, do estado do Amazonas. Olha, para Platão, né, um filósofo clássico, né, do pensamento, ele olha o Estado como aquele que é ideal, ele tem que ser ideal e ele tem que buscar a justiça. Então, esse é o ponto que o Platão vai trazer. Então, é fortalecer as instituições ambientais, né, que são os órgãos fiscalizadores, e mais do que uma questão administrativa, né, é um compromisso com o bem comum, que é a questão da política mesmo, né? A gente individualmente, a sociedade civil, ela sozinha não dá conta, porque ela não tributa, ela não tem o recurso necessário para fazer investimento. Quem tributa é o Estado, que recolhe, né, os impostos e tem que transformar isso em benefício para a sociedade. Então, a ideia então é que a floresta ela pertence a todos e deve ser protegida por todos, principalmente pelo Estado, que tem o recurso para isso. Exatamente, gente. E aí nós temos também essa questão desses combates, né, a esses crimes ambientais, né, o papel do Estado aí, mais uma vez, como coloquei para vocês, essa questão de melhorar essa infraestrutura de fiscalização, né, essa cooperação também entre os órgãos, não apenas do Estado, mas assim como de cada município, né, para tentar coibir essas atividades que vêm ocorrendo, nessas atividades ilegais, voltadas aí para o desmatamento, né, a questão dessas queimadas ilegais que ocorrem também, o garimpo ilegal, são alguns dos atributos, né, do papel aí do Estado. Kant, né, um filósofo também contemporâneo, vai dizer que tudo isso tem que ser universalizado. As leis têm que funcionar para todos, em qualquer lugar, né? Outro papel também do Estado são as políticas públicas de legislação, né? Então, nós temos que ter políticas públicas voltadas para esse campo, né? Para olhar para esse problema, né? Que é a legislação ambiental, que tem que ser forte para buscar regularização fundiária, reforma agrária, monitoramento, tudo aquilo que é aparelho, né, voltado para a proteção ambiental. Exatamente, gente. Aí temos também essa preservação das áreas protegidas, né? Promover também o desenvolvimento sustentável, né? A gente precisa utilizar os recursos da natureza hoje, mas sempre pensando nas nossas próximas gerações, né? Que também vão necessitar aí dos serviços, né, que ela nos fornece. Com aplicação aí de multas, punições para esses infratores, né? São alguns dos pontos aí que já são previstos pela Constituição. Aí nós temos a cooperação internacional, esse problema, como a gente pontuou lá no início, né, a questão do equilíbrio global, ele exige cooperação entre os países da bacia amazônica para enfrentar e fortalecer o enfrentamento desses crimes ambientais na região. Como eu pontuei também, a Amazônia, ela transcende as fronteiras, né? A gente tem fronteiras além do estado do Amazonas, além da região norte e também além dos limites territoriais do nosso país, né? Proteger aí a floresta exige essa questão dessa ética global, né? Não é apenas do estado do Amazonas, né? E aí nós temos Kant, né, professor, que ele traz aí pra gente. Essa questão, né, da paz, né, perpétua que ele fala, é nesse olhar universal. Então, é a cooperação entre os povos que vai ajudar, né, a solucionar esses problemas aí. Exatamente, não apenas a população do Amazonas, né? Quando a gente fala de Amazônia, a gente tem que sempre pensar nessa questão desses limites territoriais, né? E a gente tem também, como pontuamos lá no início, né, essa cooperação global, né? A questão climática, ela não é apenas uma questão local, e sim global. E aí nós temos também esses impactos socioambientais do trabalho na Amazônia, o papel do Estado, né? Diante de tudo isso que nós vimos, o papel do Estado ele é fundamental, né? Cabe ao governo aí criar políticas públicas, como nós falamos, de proteger as nossas florestas, de proteger
essas populações, né, as populações originárias, os ribeirinhos, os povos indígenas. E isso inclui o quê? Fortalecer a fiscalização, combater esses crimes ambientais, né? São alguns dos pontos que colocamos aí. Promover e garantir que as terras sejam usadas de forma justa e legal, né? Justamente por conta do que nós pontuamos aí para vocês durante a aula, dessa questão fundiária. E a Amazônia, ela não é apenas uma fonte de recursos, né? Como muitos acabam visualizando, né? Ela é também um espaço de vida, ela é um espaço onde nós temos aí culturas, né, futuro, e proteger a floresta é proteger a nós mesmos, né? Nós falamos aí dessa questão do futuro, a gente pode pontuar o desenvolvimento sustentável, né? A gente precisa também pensar nas nossas próximas gerações, né, para utilizar também dos recursos que a floresta ela fornece aí pra gente, né? E aí foram alguns desses pontos, né, professor, que nós pontuamos aí desse papel do Estado, né? Isso, então aqui a gente termina, né, a nossa aula de hoje e até uma próxima aula.